Hoje em Mateus 3, quem puder abrir a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Mateus 3, aí vai até o versículo 2, tá? E naqueles dias, todos conseguiram achar? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a glória. Aleluia. Fiel. Na palavra de Deus está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então eu vou estar meditando, eu vou estar passando essa palavra para os irmãos. Pode tomar os seus assentos. E quem era João Batista, né? Para quem não conhece a história de João Batista, ele foi um pastor não muito conhecido na Bíblia, porém muito importante. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E João Batista também ele foi fruto de um nascimento milagroso, porque a sua mãe ela era estéril. Eu vou estar aqui deixando 10 lições que João Batista deixou na terra para nós, né? Para mim e para todos vocês. A primeira lição é a comida diferente, roupa diferente, lugar diferente. E João Batista, como legítimo filho de um sacerdote, João Batista poderia comer da comida que vinha das ofertas movidas destinadas aos sacerdotes. Mas, irmãos, sabe o que ele preferiu comer? Ele foi comer gafanhotos e beber mel silvestre. Como legítimo sacerdote, ele poderia morar no templo, mas ele foi morar no deserto. E como legítimo sacerdote, ele poderia se vestir com éfode e com manto sacerdotal de linho, mas ele se vestia com pele de camelo. Irmãos, eu aprendo com isso. Quem é de Deus não se alimenta com qualquer coisa, mas com alimento puro e espiritual. Não frequenta qualquer lugar, não usa qualquer tipo de vestimenta, e é a melhor forma de você protestar contra o maligno. Essa é a melhor forma de você protestar contra o maligno nesse mundo. Então, irmãos, faça a diferença, seja como João Batista. Cuidado com o que você alimenta, a sua alma. Cuidado com os lugares que você frequenta e cuidado com as suas vestes, porque o noivo, que é Jesus Cristo, vem buscar a sua noiva. Ela tem que estar vestida de branco. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar vigiando, porque Jesus ele vem buscar os noivos e nós temos que estar com as nossas vestes brancas, limpas e puras, né? E a segunda lição que João Batista deixou cortaram a cabeça dele e colocaram em um prato, mas ele nunca comeu no prato do diabo. Irmãos, quando João Batista soube do adultério de Herodes, ele na mesma hora ele prendeu Herodes reiteradamente. Isso está escrito em Marcos 6,19. Herodes, não chegues a possuir a mulher do teu irmão. Isso deixou Herodias, que era a mulher do irmão que foi tomada por Herodes, completamente irada, a ponto não somente de querer a prisão de João Batista, mas também ela quis a cabeça dele. Em outras palavras, João Batista preferiu perder a sua cabeça no prato do que se alimentar ou se contaminar com o manjar do prato do rei, né? Ele perdeu a cabeça, mas ele continuou firme, porque ele sabia que aqui na terra era só uma passagem. Ele perdeu a cabeça, mas o espírito dele foi com Jesus, a alma dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E isso é muito ruim para o maligno, porque sabe o que o maligno quer? Ele quer que você morra por ser infiel a Deus. Ele quer que você morra negando a Jesus. Ele quer que você morra por abandonar a sua fé. Ele quer que você
vá morrendo espiritualmente, em pecado, mas nunca sendo fiel a Jesus. Isso está escrito lá em Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, fiquem atentos para as ofertas do pecado. Porque tem irmãos que falam assim: eu vou pecar um pouquinho, depois eu peço perdão para Jesus. Mas se no ato do pecado você morrer, você vai estar jogando a sua salvação fora. Porque aquele que peca sabendo que é pecado, ele auto está se condenando. E ele se condenando, ele está jogando todos os ensinamentos de Jesus fora. Tudo que Jesus passou na cruz, será que vale a pena a gente jogar fora? Então eu deixo essa meditação para mim, primeiramente, né? Porque eu também sou pecadora e para toda a igreja. E a terceira lição que João Batista deixou para nós aqui nesse mundo, eu estou até tremendo, porque é a primeira vez que eu prego, mas meditei a semana inteira, orei, jejuei, e Jesus me mostrou o que eu tenho que fazer. A terceira lição foi que João Batista ele foi uma ponte para Cristo passar. O que eu acho interessante, irmãos, é que João Batista, ele tinha humildade para preparar o caminho para que não o nome dele fosse grande, mas para que o nome de alguém, de Jesus Cristo, fosse conhecido, né? Por isso que ele disse lá em João, capítulo 30, verso 30, o que importa é que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Aleluia! E muitos hoje não querem pregar para que o nome de outra pessoa seja grande, né? Muitos hoje eles se negam a fazer isso. Mas o exemplo de João Batista nos mostrou que a grande importância de sermos ponte na vida de alguém. O mundo está cheio de heróis, né? Mas o importante não é o nosso nome, é o nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo. Aleluia! Que Ele cresça e que você e eu podamos cada dia que passa diminuir mais. Reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, né? E a quarta lição é: João Batista não pregava o que o povo queria ouvir. Por isso que em Mateus 3:7 ele diz assim para os discípulos e os fariseus, né? Raça de víboras, quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura, né? Irmãos, eu não estou induzindo vocês a chamar ninguém de raça de víbora, mas o que eu quero fixar em seu coração é que não devemos pregar o que o povo quer ouvir, mas sim pregar o que o povo precisa ouvir. Glória a Deus. Pregar o que Deus quer falar. E outra coisa, passe a amar quando você ouvir o que te afronta, porque isso te faz crescer. Ame ouvir o que te coloca nos trilhos de Deus, né? Porque é Deus nos corrigindo para amanhã nós estamos capacitados. O Evangelho não é massagem, sim mensagem do reino de Deus para nos transformar. Claro que tem o lado consolativo, né? Que Deus também é consolador, mas esteja aberto ou aberto para receber a parte exortativa. Também Jesus Cristo ele só exorta quem Ele ama e quem Ele escolhe, né? Agora passando para outra parte. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a quinta lição: a verdade só atrai quem ama ela. A igreja era no deserto. A palavra não massageava ninguém. E o pregador era João Batista, que tinha um estilo estranho de se vestir. Mas o povo estava lá firme e forte. Não importava o jeito dele se vestir, o que ele comia, o que ele fazia. O que importava é que ele falava de Jesus, né? Então, sabe por que quem ama a verdade, quem ama a palavra, é atraído por ela. E quem ama Deus também, né? Quem ama Deus encontra um meio de encontrar Ele, no meio dessas tribulações em qual estamos passando hoje, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho de estar encontrando Deus. A gente passa por tantas coisas nessa vida, mas Deus ele está sempre presente.
sempre dando um jeitinho de nos confortar, né? Quem ama a Deus vai reservar um quarto fechado para estar a sós com Ele. Amém. E a sexta lição, a palavra que João pregava para quem era de classe baixa, de classe alta. Irmãos, lá em Marcos 6,18, João Batista diz na cara do rei Herodes, né, de classe alta: não é lícito você possuir a mulher de seu irmão. O que eu aprendo com isso é que João Batista não mudava o dom da mensagem para agradar quem estava no palácio. Ou seja, Deus é um só. Deus não muda porque você é rico, porque você é pobre. Ele é um só. Ele sempre teve a personalidade de se manter íntegro. João Batista falava: doa quem doer e falava. O rei ouviu o que tinha que ouvir. Irmãos, que Deus nos dê a graça de não mudar a mensagem, dependendo do público, né, que ouve ela. Que a verdade seja uma só. Que a verdade seja uma só quando você estiver com seus amigos. Seja uma só quando você for ministrar em sua congregação. Que ela seja uma só quando você estiver com seus familiares. Que a palavra na sua boca seja uma só. Não mude, não esconda a verdade para ninguém. E nem para agradar ninguém. Mas faça usando as palavras certas, para não afastar as pessoas do Evangelho. Tem o jeito certo, tem o momento certo e tem o dia certo e a hora certa de falar com as pessoas, né? Que Deus nos dê essa sabedoria, o jeito e a forma de falar. E será sua bênção em nossas vidas, né? E a gente vai estar dando almas para Jesus. E a sétima lição é que podem até matar o profeta, mas nunca vão matar a profecia. Porque a profecia tem data e hora certa marcada para acontecer. Irmãos, trazendo do passado até hoje, nos dias de hoje, né? Muitos cristãos foram humilhados e mortos, mas mesmo assim, nada, nem ninguém conseguiu impedir o Evangelho de Jesus, né? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E os sacerdotes, os escritores da Bíblia não estão mais vivos, mas tudo que está escrito nela está se cumprindo. Então vamos confiar que ali a palavra de Deus não foi ele que escreveu, mas foram pessoas usadas por ele, né? A Bíblia, ela é um dicionário, eu tenho como tesouro dentro de casa. Para mim é o maior presente que eu tive na minha vida, porque ali eu sinto a presença de Deus. A dúvida que eu tenho, eu vou lá, eu tiro, eu medito, eu tenho a resposta. Se não vier agora, vem depois. Se não for dentro de casa, Deus vai usar uma pessoa para me dar essa resposta, porque Deus, ele age dessa forma. A gente só tem que confiar. E a oitava lição: João Batista foi assassinado, mas o reino de Deus não foi assassinado, está vivo. Irmãos, nada pode parar o reino de Deus. Trazendo do passado para os dias de hoje, nenhuma ferramenta prospera, nem vai prosperar contra a igreja de Deus. João Batista morreu, mas Jesus Cristo continuou, né? Jesus está vivo. Ninguém pode acabar com a obra de Deus. Ele está. Jesus hoje, agora, aqui nesse momento, está fazendo uma pergunta: eu posso contar com vocês? Ele pode contar com vocês, igreja? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que Jesus escolheu, aqueles que ele escolheu, ele sabe, ninguém pode parar, né? Ninguém nunca vai parar. E a nona lição, João Batista, ele nunca tentou atrair atenção de si próprio. Ele sempre deixou claro que estava ali no deserto para abrir os caminhos para Jesus. Por isso que ele disse lá em João 1:29, né? Ele falou para os discípulos: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então se policie, porque toda vez que formos fazer alguma coisa para Jesus, o maligno vai fazer de tudo para você fazer de qualquer jeito, ou
Deus em seus devidos lugares. Mas aquele que é dono de todas as coisas, que é fiel para cumprir todas as promessas, está vivo. Ele nunca morreu, então Ele vai estar sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo espiritualmente. A única coisa que a gente precisa ter é fé, tomar as nossas decisões, coragem e seguir em frente, né? E a 10ª lição: quem tentar competir no reino de Deus já está perdendo. Porque quem compete no reino de Deus é mais que perdedor. Porque, irmão, João Batista nunca competiu com Jesus. Mas olha o que ele diz lá em João 3,28. Vocês mesmos, ele falando para os discípulos, vocês mesmos são testemunhos de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado para ir adiante dele. Então, igreja, nós temos que pegar essa visão, né? Deus não levanta ministério para competir com outro. Deus não levanta pastor para competir com pastor. Deus não levanta igreja para competir com outra igreja. Caso aconteça alguma dessas coisas em algum lugar, em alguma igreja, você pode ter certeza que ali Deus não está presente. Não foi Ele que levantou, não é verdade? Então vamos nos policiar, vamos ficar atentos. A igreja é a nossa casa de oração. Eu costumo falar que aqui é onde a gente tem que estar recarregando nossas baterias da semana inteira. Porque durante a semana a gente passa por tantas tribulações, tantas coisas a gente passa lá fora, ou dentro de casa. Porque às vezes o diabo, ele é tão astuto, que ele não vai mandar as pessoas de fora para nos confrontar. Ele vai mandar as pessoas de dentro de casa, os nossos familiares. Porque hoje eu estou aqui, meu esposo está aqui, mas tem outras pessoas da nossa família que não está, ainda não é conhecedor da palavra. Então, se nós, que somos escolhidos, né? Porque sempre lá dentro da minha casa, eu não entendia o trabalhar de Deus, eu ainda não conhecia, né? E tinha dias que eu me perguntava, por que eu passo por isso e isso? Às vezes eu era rejeitada, às vezes acontecia situações em que meus irmãos pareciam que eu não estava ali. Mas hoje eu entendo que eu era diferente. E que Deus já trabalhava dentro de mim, desde o ventre da minha mãe, né? Hoje eu tenho entendimento, hoje eu amo meus irmãos, meus familiares. Hoje eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir, que eu e toda a minha casa iremos servir ao Senhor. Hoje eu entendo tudo e hoje eu sei que tudo é no tempo de Deus, nada é no nosso tempo, nada é da nossa vontade, nada é do nosso querer. Hoje a gente fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí Deus muda tudo. E a gente fala, por que isso aconteceu? Se eu já estava planejando fazer isso com o meu esposo, eu estava com a viagem preparada para ir lá para Minas, ver os familiares dele, né? Ele ia sair de férias, mas aí tudo mudou. Ele sofreu um acidente, e esse tempo todo ele ficou em recuperação. E eu, irmãos, eu entendo que isso tudo foi trabalhando de Deus, porque aí na viagem poderia acontecer um acidente, pior, né? O diabo querer ceifar nossas vidas. Porque hoje, nesse momento, a gente tem um entendimento, mas há 3, 4 meses atrás a gente não sabia, nem tinha o entendimento que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem que abrir nosso coração para Deus poder trabalhar. E como a gente abriu, nós estamos de coração aberto, de corpo e alma e espírito, para fazer a vontade de Deus. Ele vem explicando tudo, ele vem falando tudo, que é no tempo dele, é na vontade dele, não é na minha vontade. Então, que vocês possam ter dentro do coração de vocês, que independente da situação, não importa qual, não importa o que você está passando, não importa se o seu familiar não está, se o seu familiar não está aqui hoje, se ele bebe, se ele fuma, se ele rouba, o que ele faça, Deus vai tirar, Deus vai levantar, e Deus vai trazer aqui para contar testemunho, porque Deus ele faz isso, porque Deus ele escolheu os loucos, né? Para confundir os sábios. E Deus ele age dessa forma. Então não desanime. Por mais que você escute palavras negativas, não é porque você, às vezes, muitas das vezes eu já escutei. É porque você busca Deus, mas tem pessoas na sua família que não buscam. Ah, porque você também. Eu, quando eu não tinha entendimento com Deus, eu cheguei em casa de macumbas porque eu via vultos
espíritos, então eu não sabia o que era aquilo. E teve um dia que eu entrei na casa de macumba e lá a senhora que fazia os trabalhos, ela falou assim para mim: você vai melhorar a partir de hoje. E tinha uma Bíblia em cima do altar. Aí eu falei para ela: mas será que não seria melhor ir para a igreja? Eu preciso de uma oração. Ela disse: não, mas aqui também tem a Bíblia, aqui também tem igreja. E eu fui, né? Eu estava sofrendo, estava em depressão, fiquei por alguns dias lá. E cada dia que passava eu ia me afundando mais ainda. E ela: não, vai melhorar, você vai ficar bem. Eu chegava em casa, todas aquelas imagens que estavam lá, eu via dentro da minha casa, os espíritos. E eu falava: nossa, não sei o que está acontecendo, eu estou ficando pior, não estou melhorando. A minha mãe falava: não está certo isso é errado. Mesmo assim eu continuava indo, porque lá eu sentia alguma coisa boa, né? Que era o engano do diabo. Até que chegou um dia e eu decidi parar com aquilo. Eu peguei e fui procurar Deus, né? Depois eu conto meu testemunho de como eu encontrei Deus. E cheguei para essa senhora, que era dona da casa de macumba, que ela disse que era uma casa de oração, mas depois eu passei a ver os trabalhos e vi que aquilo de oração não tinha nada. Mas a gente não sabe, né? A gente fica escravo nas casas do diabo. E falei para ela, o nome dela era Dona Cida. Dona Cida, eu estou indo para uma igreja evangélica, estou tendo oração, estou me sentindo melhor, né? E eu acho que eu não vou vir mais aqui. Aí ela fechou a cara, ela ficou sem falar comigo. Ela começou a fazer trabalhos para mim, acho que para mim deixar de ir para a igreja e ir para lá, né? Porque ela ia ganhar dinheiro comigo, né? Porque eu via coisas e ela poderia me usar para escrever cartas. Agora ela falou para mim. Ela falou que eu tinha como de escrever cartas, né? Mas não, os espíritos me usando, né? Claro. E ela ficou sem falar comigo, eu passei para a igreja, depois eu fiquei sabendo que o centro de macumba tinha fechado. Para a glória de Jesus. E eu continuei indo para a igreja. E ela era vizinha de onde eu morava com a minha mãe. E todo dia que eu passava do trabalho, eu ia e voltava, ela estava sentada lá na porta, olhando com aquele olhar feio. Mas eu orava, ia trabalhar, voltava. E passou uns 2 anos ela sem falar comigo. E ela foi ficando doente, né? E teve um dia que eu ia passando e ela me chamou. Eu falei: meu Deus, a mulher vai querer se vingar, porque eu não fui mais capaz de macumba, né? Mas aí ela me chamou e falou assim: eu preciso de você. Eu preciso desse Deus que está em você. Aí eu falei para ela assim: amém. Porque você sabe o que eu faço? Porque na igreja me ensinaram que eu não tenho rancor nem preconceito com ninguém. Porque da onde ela estava eu também tinha saído. Aí ela falou assim: que Deus é esse que você busca? O que eu preciso de fazer para ter paz? Eu estou com dor, eu sei que eu vou morrer. Aí eu falei para ela assim: feche seus olhos e apenas creia que Jesus está aqui. Aí eu lembro que aleluia. Deus é fiel, ô glória. Ela olhou para mim e falou assim: Glória a Deus. eu quero essa oração, eu aceito. Eu estou sofrendo demais. E eu orei, mesmo sem entender nada. Mas Deus estava comigo, né? E eu orei e fui para casa, falei para ela, ela disse que estava com muita dor na cabeça. E quando eu terminei a oração, ela falou assim: eu estou sentindo um alívio, uma coisa diferente. E por incrível que pareça, o olhar dela já estava diferente. Não estava aquele olhar mais de escuridão, sabe? Aquele olhar que a pessoa está sofrendo. E eu fui para casa e falei para ela: nome com Jesus, amanhã eu passo aqui e vejo se a senhora está melhor. E fui. E no outro dia orei a Deus, fui trabalhar. E quando eu vim no final da tarde, eu perguntei para ela: a senhora está melhor? Ela falou: estou bem melhor. Não senti mais dor de cabeça. Estou sentindo uma coisa diferente, um alívio dentro de mim. Aí eu falei para ela assim: é Jesus. Acredita que Jesus, ele tem o poder de te salvar. Não importa o que a senhora fez ou deixou de fazer. Ela falou: mas eu sou uma de macumba, eu sou macumbeira. Eu falei para ela: Jesus, ele te ama do mesmo jeito que a senhora é. Basta a senhora acreditar que ele está trabalhando na sua vida.
Aí ela falou, mas eu estou muito doente, eu vou morrer. Eu falei, nessa vida que é tudo passageiro, eu também vou morrer. Mas morro com a salvação de Jesus. E entrei para dentro de casa, né? Fui descansar. E quando foi no dia seguinte, no terceiro dia, que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim para mim, Cláudia, a dona Cida, ela foi entubada. Aí eu pensei, né? Ela foi entubada, mas quem bate melhor Jesus? Jesus deu tempo de salvar ela. Ele estendeu a mão para ela. Aquilo que ninguém fez, que eram os macumbeiros, as pessoas que iam lá orar, os espíritas, nunca foram lá. Levaram esse calmete para ela, que ela estava à mercê de ajuda. Ninguém ia lá, porque o povo tem preconceito. Eu falei, mãe, vamos entregar ela nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que Jesus vai levar aquela alma hoje. Eu tenho certeza. A minha mãe ainda falou, é de hoje, ela não passa. Eu falei, Deus está no controle. Fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, minha mãe mandou mensagem falando, a dona Cida faleceu. Imediato eu dobrei meus joelhos e falei, Jesus, eu tenho certeza que essa alma o Senhor levou. Fechei meus olhos, orei e deitei. E pedi para Deus me revelar em sonho. Se Ele tivesse levado ela, que eu pudesse ver, que eu pudesse ter algum sinal. Que Deus me mostrou ela sorrindo, dizendo que estava em paz. Que estava em paz e que estava bem. Sabe aquele sonho que você tem com alguém que você já gostou muito? Porque tem cristãos que não acreditam em sonho, não acreditam que Deus revela sonhos, né? Mas Deus revela. Deus fala, Deus mostra. E ela estava sorrindo. E eu fui trabalhar feliz. E eu sei que Deus salvou aquela alma. E cada vez que eu for ministrar, eu conto um testemunho, porque eu passei por tantas coisas, eu tenho tantas coisas para contar para vocês, que eu tenho certeza que através de mim e dos irmãos aqui, Deus vai trazer muitas almas para a casa dele. E essa é a meditação que eu deixo para a igreja, e eu encerro aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço pela minha rica oportunidade, agradeço a missionária Vanessa pela confiança dela em mim, né? E a todos os irmãos que vieram hoje. Tenha certeza que Jesus não te tirou da tua casa em vão. Jesus te tirou da tua casa hoje para te dizer que Ele te ama. Para te dizer que você é ponte na vida de alguém. Para dizer que você não desista, porque Ele precisa de você. Muita gente fala que Jesus não precisa de nós. Realmente, Ele não precisa de nós para fazer nada. Mas nós somos vasos na mão dEle. Nós temos que nos permitir sermos usados por Ele. Nós temos que saber e ter dentro de nós que se a gente não levar adiante a palavra dele, de nada vale a gente estar aqui na casa dele. Se a gente não fazer a obra para ele, de nada vale a gente sentar e dizer aleluia, amém, glória a Deus. Se a gente não der um passo à frente, não evangelizar, não pregar a palavra dele, não fazer o bem sem olhar quem, porque às vezes a gente olha lá fora, não dá vontade de ajudar ninguém. A maldade está aí. Mas aí pensando no que Jesus fez, no que Jesus passou, no que os discípulos passaram, João Batista é um deles. Ele teve a cabeça cortada. Tentaram encerrar a caminhada de Jesus, mas o diabo esqueceu que Jesus está aí, ele está vivo. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele está conosco e ele nunca vai nos deixar. Mas nós temos que lembrar que a porta é estreita, né? Os tempos estão difíceis, estão ficando complicados, como está escrito lá em Apocalipse. Tudo que está escrito lá está acontecendo. Então vamos refletir. Às vezes passa na televisão tantas coisas, a gente fica pensando, meu Deus. Estava falando com meu esposo essa semana, dá até medo de sair na rua, porque as crianças hoje em dia não podem nem brincar, né? A gente não tem confiança de deixar uma criança brincar na porta, porque não sabe se vai achar de volta, ou se já pegar, já matar, já abusar, né? A gente não pode fazer mais nada, não pode ter um carro, porque eles param, levam, não pode ter uma moto, você não pode nem usar uma aliança. Quando eu saio, eu só caminho assim, porque eu tenho medo, né? Mas
em meio a tanta tribulação, se você tiver a certeza de que Jesus é o nosso guarda fiel, né? A nossa armadura é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nos abandonou, a gente vai vencer. E no dia final nós vamos subir com Ele, porque Jesus Cristo, Ele nunca nos abandonou. E temos que continuar firmes e fortes. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.